Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível como que funciona essa questão de deputado federal e deputado estadual. Quantos são? Por que que às vezes um que foi bem menos votado foi eleito e um que teve muito mais votos não foi eleito, tá ok? Então vamos lá, vamos entender alguns pontos aqui a princípio. No que se diz referente a deputados federais, ele é um número fixo ali atualmente, 513, e eles são distribuídos entre os estados com base no número de habitantes. Então, o estado que tem menos habitantes vão ter menos representantes. Tem mais habitantes, vai ter mais representantes, ou seja, vai ter mais deputados federais. Então é feita a divisão que fica dessa maneira aqui por estado. Então a gente vai ter aqui estados com no mínimo 8 deputados federais, chegando até o estado de São Paulo, que vai ter 70 deputados federais. Ok? Então essa é a primeira questão relativa à quantidade de deputados federais. Com base na quantidade de deputados federais é que se estabelece quantos serão os deputados estaduais, tá ok? Mas nesse critério existem duas regras. A primeira regra ela vale para estados que tenham até 12 deputados federais e a segunda regra ela vale para deputados que tenham para estados que tenham mais de 12 deputados. É simples isso. Então, por exemplo, até aqui na Paraíba a regra é básica. Para esses estados aqui, a gente vai pegar a quantidade de deputado e multiplicar por 3 e já chega a quantidade de deputados estaduais. Pegando ali Amazonas, por exemplo, 8. 8 vezes 3, 24. Esses daqui todos que têm 8 deputados federais terão 24 vagas para deputados estaduais. Ok? Aí a regra vale até todos os estados que tenham 12. Quando tem mais de 12, aí a regra muda um pouco, para nossa felicidade, porque senão seria uma infinidade de vagas aí e quem paga essa conta é a gente. Então vamos lá. Quando chega num estado que tem mais de 12, a regra é a seguinte: vale a multiplicação de 3 até 12 e essa diferença a mais, ou seja, utilizando como exemplo aqui Santa Catarina, ele tem 16, ou seja, ele tem 4 a mais que 12. Então, a princípio, eu multiplico, 3 por 12 vai ser 36, e esses 4 a mais, eu vou contar mais 4 deputados estaduais. Em Santa Catarina, por exemplo, que tem 16, ó, então, primeiro cálculo é ver a diferença. Ó, 16 menos aqueles 12, então a diferença é 4. Aí vale ainda a regra, 36, e eu vou somar mais esses 4. Então, Santa Catarina teria direito a 40 deputados estaduais, tá ok? No caso de São Paulo aqui, ó, São Paulo que tem 70, ele tem, vai ter ali vagas, 94 vagas para deputados estaduais. Então aí já, acho que vocês já entenderam como que funciona a questão da quantidade. Aí vem as próximas questões, mas afinal, quem tem direito a essas vagas aqui? Vai escolhendo os mais votados, é o mais votado e vai pegando por ordem. Então, para critério de distribuição de vagas, seja para deputados federais, deputados estaduais, vale a votação do partido. É óbvio que não tem como ali o mais votado daquele partido não ser eleito. Sim, ele vai ser eleito. E já digo aqui que muitas vezes a votação de um candidato do partido é tão expressiva que, além dele conquistar a vaga dele, a possibilidade, ele vai ser eleito, ele consegue também conquistar mais vagas que serão preenchidas ali com aquele partido. Óbvio também que existem barreiras, digamos ali, de bloqueio, ou seja, pode ser que o partido ele conquiste as vagas, mas aqueles candidatos que receberam poucos votos, eles não atingem a votação mínima para poder assumir essa vaga, tá?
Então vamos lá, agora vamos descobrir como que se chega à questão de quanto, eu vou colocar da seguinte maneira, quanto custa cada vaga, vamos utilizar como exemplo São Paulo aqui, quanto custa para o partido para ele ter o direito a uma vaga, a gente está falando de quanto custa em votos. Então, para chegar a esse cálculo, ou para realizar esse cálculo, para determinar o custo de cada vaga, é feito o seguinte: a gente vai pegar a votação daquele estado, os votos válidos. Por exemplo, eu vou trabalhar com números redondos aqui nos cálculos, mas poderia utilizar exatamente esses. No estado de São Paulo, os votos válidos foram 23 milhões de votos. Vamos arredondar. 23 milhões de votos, como está aqui. No estado de São Paulo, tem disponível aqui de vagas para deputados federais 70. Então eu vou dividir a quantidade de votos válidos pelo número de vagas. Ou seja, uma vaga aqui de deputado federal, ela precisa de 328.571 votos. Ok? Aí, vamos descobrir agora quantas vagas um determinado partido vai ter direito com base em quantos votos ele recebeu, tá? Aí vale a somatória de todos aqueles que concorreram como deputado federal por aquele partido. Exemplo, vamos supor que um determinado partido ele teve aqui, 3 milhões de votos. Então vai ser dividido esses 3 milhões de votos por o custo de cada vaga. Ou seja, esse partido específico que teve 3 milhões de votos, ele teria direito a 9,1 cadeiras. Aí se despreza isso que seria depois da vírgula e considera-se o inteiro. Então, esse partido ele vai ter direito a 9 cadeiras. Aí, enfim, aquela questão. Óbvio que na hora de preencher essas cadeiras, vai seguir dentro do partido a ordem dos mais votados. Só que pode acontecer, vamos supor, esse partido ele teve direito a 9 vagas. Só que o que aconteceu? Teve candidatos que teve muitos votos e, consequentemente, também teve muitos candidatos que tiveram pouquíssimos votos. Pode ser que na hora de preencher essas vagas, esses candidatos que pertencem a esse partido, eles fiquem vamos dizer assim, na cláusula de bloqueio, ou seja, eles não atingiram quantidade de voto mínima para poder ocupar esses lugares. Entenderam? Também, enfim, por conta disso que existem aqueles deputados puxadores de votos. Sempre vai ter celebridade, essas pessoas e tal, porque além de conquistar direito da vaga dele, ele vai ser eleito. Esses votos adicionais que sobram aí, que nesse critério, como eu expliquei, é levado em consideração a totalização do partido, totalização do partido, vai dar direito a outras cadeiras ali, tá? Enfim, aí vai se preenchendo essas vagas com base nesses cálculos que eu acabei de explicar aqui. O mesmo também vai valer para deputado estadual. Vamos ver agora aqui, só para ficar de referência. Vamos ver aqui deputados estaduais de São Paulo, deputado estadual. Agora aqui para deputado estadual, pode ver que teve praticamente aqui também quem votou em federal, votou em estadual, mas pode variar entre um e outro. Só que a gente pode considerar aqui, a mesma votação. Vamos manter aqui o arredondado para os 23 milhões de votos em deputados estaduais válidos. Só que para deputado estadual, a gente vai ter aqui um total de 94 vagas. 94 vagas. Então, para se eleger deputado estadual, ou seja, para ter direito a uma dessas 94 vagas, no mínimo precisa de 244 mil votos para cada vaga. Mas lembra, é aquela questão do partido. Então,
vai somar o partido todo, e vai dizer, olha, esse partido tem direito, seguindo o exemplo, se ele teve aqui uns 3 milhões de votos, ele vai ter direito a 12 vagas. 12 vagas. Aí começa a preencher essas vagas, seguindo a ordem dos mais votados, e também existem ali aquelas barreiras de bloqueio. Ah, pode ser que tipo ele conquistou, porque o primeiro lá teve tipo. Só um dos candidatos teve tipo 1 milhão de votos. Aí os demais teve tipo assim 1.500, 600 votos. Esses vão entrar na cláusula de bloqueio. Então, por mais que às vezes o partido ele conquiste as vagas, pode ser que um determinado candidato ele não possa ocupar essa vaga. Então essa vaga aí ela vai ser distribuída depois ali entre os outros partidos que tenham a possibilidade de atender os requisitos mínimos. Tá ok? Nessa conta aqui ainda, depois de distribuído e tudo mais, já que a gente tem sempre números quebrados, pode acontecer de sobrarem vagas. Então, como sobrou uma vaga? Sobrou uma vaga, foi distribuído, qual partido que fica com essa vaga? Já que sempre vão ter números quebrados. Às vezes, olha, ó, esse daqui 12,3, mas só conta a vaga inteira. Aí é realizado um outro cálculo, eu não vou entrar em detalhes para não complicar, mas basicamente é o seguinte, ó. Vamos supor, fez o cálculo lá para realizar quantas vagas tinha direito, e daí um partido A teve direito a 5, outro teve direito a 9, e esse aqui teve direito a 1. Para decidir quem fica com uma eventual cadeira que esteja sobrando, ou uma eventual vaga, aí soma o tanto de cadeira do partido, soma com mais um, ou seja, aqui era 5, né? Ou seja, para o cálculo é considerado 6. Aqui era 9, aqui é considerado 10, aqui era 1, vai ser considerado 2, e vai dividir pela quantidade de votos que esse partido recebeu. Então, se feito o cálculo, o que atingiu a melhor média aqui é o que tem direito. Então, por exemplo, aqui ó, na média deu 208.333. Já esse outro partido B aqui, ó, a média dele deu 230 mil, ou seja, maior. Então, essa vaga vai pertencer a esse partido B, tá ok? Enfim, sempre mencionando que se quiser dar uma olhada lá no site oficial, a ideia é passar um entendimento básico, porque existe todas aquelas cláusulas de bloqueio. O partido, por exemplo, ele só participa dessa distribuição de vaga se o partido como todo, ele atingiu, por exemplo, uma porcentagem, ou seja, ele se aproximou de um valor mínimo lá, por exemplo, do valor que precisava para ter direito a disputar aquela vaga. O candidato ele só pode assumir também se ele tiver um mínimo de votos ali, não adianta. Porque às vezes seria fácil, mas se vale a soma de votos dos partidos, então eu vou colocar milhares de candidatos no meu partido, vai somar voto e depois eu vou ter direito a vagas. É justamente por isso que existem essas cláusulas de bloqueio. Que não adianta você ter um monte de candidato, conquistar o direito à vaga quando a gente leva o partido como todo, mas nenhum candidato atingiu o requisito, tá ok? Enfim, fica aquele exemplo. Na questão também do aspecto de vagas, um candidato só pode conquistar várias vagas, tá? Veja um exemplo aí é mais que merecido. Esse daí com certeza tem meu total apoio, mas veja o caso do Nicolas. O Nicolas foi o deputado federal, acho que foi o mais votado do Brasil, e merece, tá? Merece mesmo. E jovem e muito consciente da política no geral, cara. No geral. Ele às vezes fala, experiência de vida, que coisa. Mas esse daí é um jovem com futuro brilhante, hein? Mas enfim, ó, veja o caso aqui, vamos ver, só para mostrar para vocês terem uma ideia, ó.
Em deputado federal, ó, em Minas, foram 11 milhões de votos válidos. 11 milhões de votos válidos. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, 3, 6. Tá? 11 milhões de votos válidos. E em Minas, Minas Gerais, cadê MG? São 53 deputados federais. Então aqui a gente vai dividir por 53. Ó. 53. Olha o custo de cada vaga. De cada vaga. 207 mil votos. Só o Nicolas, ele teve quase 1 milhão e 500 mil votos. Tá? Então, além de conquistar a vaga dele, ele já conquistou para o partido mais 6 vagas. Tá? Eu estou dizendo só ele, mas óbvio que tem outros no partido. A representação do mesmo partido que ele está lá vai ser muito grande. Mas eu estou dizendo, só ele já teve direito. Óbvio que se fosse só ele, vamos supor que só ele foi mais votado ali, e basicamente fosse isso, e tivesse um monte de candidato ali, que tipo tivesse pouquíssimos votos. Por mais que ele tivesse conquistado todas essas vagas, se eles não atingissem uma porcentagem mínima do partido dele ali, alguns candidatos não atingissem uma porcentagem mínima, seria uma cláusula de bloqueio, tá? E às vezes a pessoa fala, mas isso daí não é injusto? Não, tá? Não é injusto, porque na hora que, tipo assim, quando você vota num candidato, esse candidato, ele está num partido. E ele está num partido que faz coerência com as ideias dele também. Do mesmo jeito, se você tiver em dúvida, eu não sei qual seria, eu confio nesse partido, mas eu não sei qual seria o melhor para indicar e tudo mais. Por isso que você pode votar simplesmente no partido. O PL, por exemplo, se você votasse 22 para deputado estadual, deputado federal, o voto ele já vai para aquela legenda. E daí depois, na somatória, na hora de preencher as cadeiras, ele decide quem vai ocupar. Mas pela regra básica, quem já atinge a condição desses, por exemplo, aqui nessa situação, 200 mil votos, ele já está eleito. Tá? Ele já está eleito pelo partido dele. Só que pode acontecer sim, alguém com 40 mil votos, alguém com 50 mil votos, também estar lá, tá? Às vezes até menos, porque é uma porcentagem bem pequena aquela cláusula de bloqueio. Se eu não me engano, é 10 ou é 20%, alguma coisa assim. Então, tendo a cláusula de bloqueio 20 mil, vamos supor, só um exemplo, 20 mil, e tá sobrando 6 vagas aqui. Daí o partido ele tem tipo mais 6 candidatos com 20 mil votos. Ele pode colocar, ele tem direito, tá? Esse partido representa a parte da população. Se a população tá votando naquele deputado, ele também tem que confiar no partido. Aí aquela situação, pode ser que um de outro partido tenha tido 100 mil votos e não entrou, tá? Não entrou porque também no partido dele não atingiu o coeficiente para ter direito a uma vaga, tá ok? Enfim, basicamente é isso. Eu tentei explicar da maneira mais simples possível, mas é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!